Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do Varicad 2016 e esta lição vai ser chamada Desenho de Objetos 2D. Sem mais demoras, até porque a lição é longa, vou-vos começar a mostrar os objetos 2D básicos. Para tal, vamos aqui ao menu Objetos e sobre a função Desenhar temos todos os objetos que iremos ver hoje nesta lição. Vamos começar pelas linhas e nas linhas temos o comando mais simples de todos, que é o comando linha, que já vimos nas lições anteriores a ser efetuado muitas vezes. Pronto, mas linha, onde basicamente é-nos pedido um ponto e depois outro ponto para terminar a linha e onde para fornecer esses pontos podemos escolher qualquer uma destas funções desta barra de ferramentas ganchos que vimos na lição anterior com todas as suas possibilidades. Então, basicamente, linha, ponto, ponto, e está feito, criamos uma linha. Nada mais simples. Depois temos a seguir uma função que é a função multilinha, que no fundo também faz linhas, com a particularidade que estas linhas têm alguma definição nos raios das mudanças de direção e nas distâncias da linha interior e exterior em relação ao centro, bem como no número de linhas que queremos estar a executar. Existe depois também aqui alguma configuração sobre o comportamento desta multilinha em termos de se queremos desenhar linhas de centro, se queremos sobreposições, o tipo e a cor do tipo de linha de centro, etc. e tal. Vamos aqui experimentar algumas coisas. Portanto, recorremos novamente e vai ser recorrente e repetitivo esta barra, porque estamos a fornecer pontos, vai aparecer em todas as nossas opções. Portanto, como estava a dizer, clicar um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Portanto, podem ver que, basicamente, estamos a desenhar linhas, só que nas mudanças de direção ele assume aqui algumas particularidades e assume aqui assim a linha de centro também. Portanto, há aqui algumas pequenas nuances. Depois temos, nas linhas, temos aqui uma opção particular muito interessante chamada linha tangente. E para a linha tangente eu vou desenhar primeiro aqui dois círculos e vou então agora à linha tangente. Ora, linha tangente, seleciono o arco ou o círculo mais ou menos na zona onde quero que a tangente chegue ou parta e ele faz uma tangência como pode fazer, por exemplo, daqui para aqui. Portanto, e assegura-me que as linhas são tangentes aos arcos ou aos círculos. Depois temos também os eixos e os eixos dá-nos duas possibilidades, eixo pelo círculo ou eixo por dois pontos. Portanto, primeiro eixo pelo círculo, onde eu basta clicar o círculo, mas vou tomar o cuidado para que o tipo de linha que vai ser criado não seja o standard. Vou escolher axis e agora vou escolher o círculo. E então tenho aqui um tipo de linha diferente. Como posso, por exemplo, fazer um retângulo. Por acaso agora fiz mal porque eu tinha este tipo de linha selecionado. Também não importa, vou deixar. Posso ir ao mesmo comando para seguir a mesma linha de pensamento. Eixos por dois pontos. E então agora clico o ponto e clico o ponto. Este retângulo poderia ser a projeção de um cilindro. E automaticamente é feita uma linha que representa a minha linha de eixos. Depois temos o retângulo que fiz aqui, basicamente corresponde à inserção de dois pontos. Portanto, o canto inferior esquerdo dou um ponto, posso usar sempre estas opções, e depois para o canto superior direito dou outro ponto, onde posso também dar com coordenadas absolutas, incrementais, ou escolher um ponto aqui no meu ecrã. Clique. Portanto, esta opção é válida para fazer particularmente os retângulos ou o quadrado, que é um caso particular do retângulo. Portanto, em que os lados são os quatro iguais. Tenho também a possibilidade de fazer um polígono regular. Portanto, polígono, onde posso fornecer o número de vértices, o raio do círculo de inserção e esse círculo ser interior ao exterior ao polígono.
e ter a orientação do polígono pela aresta, pela vértice ou pelo cursor. Então, pela aresta, centro do polígono, está feito, portanto, e fica voltado para nós a aresta. Vou chamar outra vez com recurso ao Enter, vou deixar o vértice, portanto, vou fazer aqui ao lado, e agora ficou o vértice para nós, ou ainda pelo cursor, centro, e agora para onde eu apontar o meu cursor, o vértice vai ficar a apontar, por exemplo, ali. Portanto, acho que também é bastante interessante e útil em termos de desenho 2D. Depois temos aqui a possibilidade de fazer um gráfico, e este gráfico recorre à importação de pontos, que tenho aqui um fecheiro pré-feito, portanto, pontos, abrir, e estes pontos basicamente fizeram aqui, são pontos mais ou menos aleatórios que eu tinha criado previamente, mas fizeram definição de uma polilinha através das coordenadas x, y. Eu tenho aqui o fecheiro aberto, para que possam ver. Portanto, fiz aqui uma pequena brincadeira, onde basicamente fiz várias linhas, em que cada linha tem uma coordenada, a primeira coordenada x, espaço, e a segunda coordenada y. Pronto. E é esta sequência de pontos que vai permitir fazer um gráfico. Tem alguma utilidade, portanto, também em situações muito específicas, portanto, mas ficam a saber que a função de facto existe e está disponível dentro do Varicado. Em termos de linhas, tenho aqui uma última função que gostava de vos mostrar, que tem a ver com o veio. E o veio permite criar, como diz o nome, um veio, que podemos depois aproveitar automaticamente para criar uma rotação 3D do sólido. E tem aqui algumas configurações interessantes, portanto, chanfros, começar a iniciar, um raio de booleado nas transições de secção, possibilidade de criar aqui um meio perfil logo adaptado para a rotação 3D, e as medidas dx a partir da primeira ou da entrada anterior. E depois aqui uma série de configurações para chanfrar, para o raio de ligação, etc. Não vou estar com muito pormenor nestes pontos, porque são fáceis de vocês todos experimentarem. Portanto, localização inicial, eu vou apenas clicar com o rato no ecrã, obviamente, e mais uma vez posso recorrer a essas funções para fazer a definição deste veio. Portanto, vou fazer aqui qualquer coisa parecida com isto. Portanto, quando faço Enter, como eu escolhi a opção meio perfil, ele apaga metade do perfil para que eu agora pudesse aplicar algo que vamos ver no 3D, numa das lições posteriores, para fazer a rotação para o 3D. Mas repare aqui algumas pequenas nuances. Portanto, chanfro a iniciar, chanfro a acabar, e temos aqui uns pequenos raios que estavam lá definido o seu valor também nas transições de secção, como se fôssemos para fazer a maquinação desta peça. Depois temos aqui nos objetos, no desenhar ainda, vamos passar aqui para os arcos e círculos, temos aqui uma série de opções. Acho que todas relativamente fáceis, portanto, os arcos depois sobrepõem-se às funções também dos círculos, portanto, vamos ver aqui algumas só. São funções mais ou menos limpas para poderem ser experimentadas. Portanto, círculo, centro e raio. Portanto, basicamente damos um ponto de centro e definimos um valor de raio. Ok, está definido. Temos também a possibilidade de fazer isto de modo dinâmico. Centro, e agora definimos, onde podemos definir aqui assim, por exemplo, dinamicamente no ecrã, em vez de estarmos a fazer por coordenadas. Podemos fazer também um círculo por 3 pontos, um ponto, outro ponto e terceiro ponto, ou podemos fazer um círculo por 2 pontos. E o 2 pontos aqui faz um círculo em que podemos fazer aqui uma definição, dizer que se o arco do círculo é maior ou menor que 180 graus e qual o raio do círculo. Exemplificando, clicar um ponto, clicar outro ponto, e agora, qual é o círculo que eu quero que apareça? Portanto, há aqui também esta pequena nuance que eu acho extremamente interessante. Depois podemos fazer círculos tangentes a dois objetos ou a 3 objetos, com a particularidade de que este círculo tangente a 2 objetos necessita que seja dado o raio a seguir à tangência dos objetos.
Mas vamos ver, por exemplo, aqui o círculo tangente a 3 objetos. Por exemplo, clique, clique, clique e faz, aqui por acaso não fez o resultado que eu esperava. Vamos tentar aqui noutra situação mais clara, clique e faz aqui um círculo tangente aos 3 objetos. Depois temos toda aqui uma série de funções de raios que são similares às funções dos círculos, mas gostava de vos mostrar ainda esta função grupo de furos, que basicamente faz o que chamamos furos, embora obviamente são círculos, faz aqui uma série de pequenos círculos alinhados por um círculo também ou por uma linha, de forma equidistante. Por exemplo, ponto de centro e agora o raio onde eles estão inseridos e temos aqui uma panóplia de círculos. Ou, mesma função, agora orientados por uma linha, por exemplo, e mais uma vez equidistante, mas desta vez pela linha. Portanto, acho que é uma função extremamente útil depois quando queremos também transportar isto para o lado 3D. Temos aqui, agora passando para um outro grupo, a questão pontos. Portanto, os pontos, o ponto é uma entidade diferente das linhas e dos círculos, mas também é uma entidade de desenho que podemos agarrar e podemos clicar um ponto simples. Um ponto simples é clicar algures e está uma entidade de ponto lá colocada. Ou podemos, por exemplo, fazer pontos, por exemplo, numa distância. Clicar um ponto, um segundo ponto para definir um vetor e dizer qual é a distância que queremos entre eles. Eu vou dizer, por exemplo, 10. Então, marcou 10, 10, 10, 10 e o que acontece é que vamos ter aqui uma série de pontos com os tais 10 de distância entre eles. Poderíamos fazer isto de outra maneira, em vez de pormos pela distância, pormos pelo número de pontos, mas basicamente seria a mesma situação. Aqui podemos também fazer similarmente aqui ao grupo de círculos, podemos pôr pontos num arco, em que definimos o centro do arco, ponto de início aqui, ponto de fim aqui, e dizer, olha, eu quero, por exemplo, 8 pontos. Também é uma possibilidade. Isto depois pode servir de ponto de início para colocar um círculo, para começar uma linha, portanto, o que quisermos, obviamente. O importante aqui é que estão todos equidistantes uns dos outros em termos de ângulo. Então, pontos também está visto. Agora temos aqui um outro tipo de entidade também interessante em termos gráficos, que são as setas. E as setas basicamente apontam para um objeto. Vou, por exemplo, apontar para aqui. Agora posso fazer só uma linha ou mais que uma, 2, 3, as que eu quiser, fazer ainda quando estiver satisfeito e vou ter um apontador, vou ter aqui uma setinha a apontar para qualquer coisa, onde depois agora poderia, por exemplo, aqui colocar um texto a dizer, a fazer uma chamada de atenção, a fazer inúmeras coisas que podem ser feitas com este tipo de entidade. Estas entidades têm este aspecto gráfico, mas obviamente podem ser configuradas antes de serem desenhadas aqui no menu Ferramentas e aqui nesta função Atributos de setas, onde basicamente eu posso dizer o estilo da seta que eu quero é um destes aqui e posso ter seta só no início, só no fim ou em ambas as extremidades e qual o seu tamanho. Portanto, é perfeitamente configurável e bastante fácil também de ser utilizado. Por último, quero-vos mostrar curvas. Portanto, nas curvas existem duas funções que criam curvas especiais. A primeira delas, eu vou começar pelo fim, chama-se spline. Uma spline é uma curva especial que normalmente em metalomecânica não tem muita utilização, portanto é usada mais para efeitos de design e para outro tipo de situações que não na dita metalomecânica convencional, mas basicamente permite a definição de pontos e vai encaixar esta tal linha especial chamada spline a passar por todos os pontos que eu der, que podem ser, como diz aqui em baixo, mínimo 4 e máximo 128. Então, clicar um ponto, outro ponto e posso continuar a clicar pontos. Estou a fazer com esta forma para ser bonito, mas poderia ter qualquer outra forma, como é evidente. E vocês podem ver que a curva vai se adaptando matematicamente e graficamente consoante eu vou mexendo e vou adicionando pontos. Portanto, um ponto vai influenciando toda a forma da curva que está para trás,
garantindo, de qualquer maneira, que nos pontos que eu cliquei, a curva tem de passar por eles. Portanto, quando eu estiver satisfeito, basta fazer Enter e a curva é inserida no meu desenho. Por último, temos uma função chamada Spline, portanto é uma curva especial também. Elipse, peço desculpa. Elipse, e as elipses podem ser feitas de duas maneiras. Primeiro, com recurso aos eixos maior e menor, onde posso definir os eixos numericamente ou não. No caso, vou fazer já numericamente. E vou dizer o eixo maior tem, por exemplo, 50, o eixo menor tem, por exemplo, 20. Portanto, vou eliminar já esta pergunta quando estiver a fazer o desenho da minha elipse. Então, centro da elipse, e vou definir a direção do eixo maior, pode ser, por exemplo, aqui. E já defini a minha elipse, uma vez que do centro a este ponto tenho o comprimento do eixo maior e do centro para este pontinho aqui assim tenho o comprimento do eixo menor. Agora está-me a ser pedido o ângulo inicial e o ângulo final. Portanto, eu vou dar 0 para o inicial e 360 para o final. Portanto, então, para que seja feita uma elipse completa. Porque se desse outros ângulos, obviamente ela iria ficar interrompida. Portanto, isto é uma possibilidade. Mas tem também uma outra possibilidade, que é um círculo que chamamos de círculo projetado, porque uma vez que o círculo, no fundo, geometricamente, é um caso particular da elipse, porque nós temos toda uma panóplia de elipse, e apenas na situação em que o eixo menor é igual ao eixo maior, então é que temos um círculo. Portanto, ao contrário daquilo que se pensa que as elipses são casos particulares dos círculos, não. É exatamente ao contrário, em que, de facto, os círculos é que são casos particulares das elipses. Portanto, o círculo projetado, no fundo, vai agarrar num círculo que eu já tenha no meu desenho e vai rodá-lo. Portanto, ou seja, posso pegar, por exemplo, neste círculo, a direção do eixo maior será, vou aproveitar aqui o quadrante, e o ponto para definir o comprimento do eixo menor. Ok? E ele manteve as características centro e eixo maior, tendo modificado a dimensão do eixo menor para fazer como se fosse uma rotação do meu círculo. Bom, estas são as funções básicas que tinha para vos falar nesta lição. Espero que tenham sido mais ou menos claros os exemplos que vos dei, e nas próximas lições vamos ver outros tipos de entidades também de desenho que vos posso aqui mostrar, como sejam o texto, como sejam as cotas ou os padrões. Portanto, são entidades com particularidades próprias que vamos guardar para lições específicas em cada um dos casos.